de 2018. Pessoal, para quem está chegando aí a primeira vez, nós vamos retomar o estudo então do Livro dos Médiuns através da coleção Filosofia da Mediunidade de Miramês. E aí hoje nós vamos estudar, pessoal, alguns itens aí do Evangelho, aliás, do Livro dos Médiuns, olha só. Para quem estiver acompanhando aí, nós estamos já lá no capítulo 26. Esse capítulo 26 aqui, do Filosofia da Mediunidade, ele vai estudar os itens 41, 42 e 43 do Livro dos Médiuns. Então quem tiver o Livro dos Médiuns aí e quiser acompanhar também, dá certo, tá, pessoal? Só abrir lá. Lá no item 41, que é a teoria do músculo estalante. Para quem tiver com o Livro dos Médiuns aí, pode seguir também pelo Livro dos Médiuns. Lembrando que nesse estudo aqui, pessoal, cada capítulo ele aborda um item ou então alguns itens no mesmo capítulo. Então, na verdade, nós vamos estudar do item 41, 42 e 43 somente no capítulo 26 aqui do Filosofia da Mediunidade, tá bom? Então vamos lá. Seguindo aí, né, o nosso estudo sobre as teorias, para quem está chegando agora aí, pessoal, lembrando que no momento que Kardec estava estudando os fenômenos, né, preparando a codificação, muito se falava daquilo que estava acontecendo naquele momento. Então muitas coisas, né, foram ditas, foram especuladas, e Kardec, dentro do seu conhecimento, dentro do seu aprofundamento com relação ao ensinamento que ele estava tendo, né, a oportunidade de organizar, ele foi então organizando essas teorias aqui, as quais muitos atribuíram à doutrina, principalmente naquele momento. E aí a gente já falou aí de algumas, né? Nós já falamos da teoria do charlatanismo, teoria da loucura, teoria da alucinação. E hoje nós vamos entrar na teoria do músculo estalante, na teoria de causas físicas, na teoria de reflexo, teoria de alma coletiva e teoria de sonambulismo. É o que nós vamos falar na live de hoje. Ah, Edu, eu acho um tema difícil. Pessoal, o texto não é um texto totalmente simples, mas é um texto que se a gente lê, a gente relê, a gente vai conseguindo compreender o que Kardec está querendo trazer para nós aqui. Como que era visto a doutrina naquele momento sobre essas perspectivas das teorias. Que ele foi, então, aprofundando e mostrando a fragilidade dessas teorias. Porque muito se especulou, né? Esses fenômenos que estão acontecendo é atribuído à alucinação de quem está ali no momento. Esse fenômeno é charlatanismo. Esse fenômeno é loucura. Enfim, né? Várias teorias foram comentadas, foram tecidas neste momento para tentar desmontar esse conhecimento que estava chegando através da codificação. Então, dando sequência aí, vamos retomar lá a partir do item 41 do Livro dos Médiuns. Aqui no Filosofia da Mediunidade, no capítulo 26, ele vai chamar de experiências. Então vamos ver o que Miramês vai ajudar a gente a compreender essas teorias aí, que são as próximas seguintes. Olha só o que ele vai começar dizendo. À frente da comitiva de um alto mandatário em visita a outro país, sempre vão aqueles que preparam a sua chegada. Esses agentes que vão à frente, como que a teoria, para depois chegarem aqueles que podem realizar algo em favor do povo, isto é uma norma política que todos os países usam e um processo de segurança daquele que representa uma nação. Então ele dá a ideia, né, de uma teoria, de algo que vai na frente para poder preparar o terreno, para poder minimamente auxiliar aos que virão em seguida, né? A própria vida nos fala de muitas necessidades que por vezes queremos que desapareçam, como sendo fonte da própria verdade,
como sendo a teoria. Toda verdade é anunciada pela teoria. São forças paralelas inseparáveis. A doutrina dos espíritos não começou de outra forma. Surgiu com simples fatos que todos conhecem, com anúncios fenomênicos que os próprios médiuns tentaram às vezes negar. Olha que interessante essa informação, né? Vou voltar um pouquinho aqui nesse ponto que é interessante. A doutrina dos espíritos não começou de outra forma, quer dizer, né? A teoria também foi vindo para auxiliar. Surgiu com simples fatos que todos conhecem, com anúncios fenomênicos que os próprios médiuns tentaram às vezes negar. Então, mesmo diante do fenômeno mediúnico, alguns se retraíam, alguns negavam que fosse realmente, que se tratava realmente dessa comunicação do mundo físico e do mundo espiritual. E aí ele segue aqui. A própria ciência hoje já não se precipita em negar a comunicação dos espíritos com os homens, por já conhecer muitas coisas, como, por exemplo, a telepatia entre as criaturas. Então, pessoal, aqui, só fazendo um adendo, essa parte da telepatia, dos fenômenos mediúnicos, hoje é fonte de muita pesquisa científica. E um exemplo disso é uma série que vocês encontram na Netflix, que se chama Vida Após a Morte, se eu não me engano. Eu assisti logo que ela foi lançada. Acredito que deva ter sido ano passado, ou final de 2019, alguma coisa assim. E lá mostra, dá uma ideia pra gente, fala sobre a vida após a morte, sobre mediunidade, mas de uma forma investigativa, né? Como cientistas que pesquisam esse assunto, que vão à frente, procuram. Então é nesse sentido. E isso bate com o que ele está dizendo aqui com relação à ciência. Então a ciência realmente está caminhando para entender cada vez mais essa comunicação entre os espíritos e os homens. E aí ele dá o exemplo aqui da própria telepatia, né? Que é a comunicação entre as criaturas. Olha só. Se os encarnados têm o poder de conversar uns com os outros por processos mentais, por que os desencarnados não teriam essas condições? Então, se através da telepatia, né, a gente consegue criar essa comunicação nos processos mentais, por que então os desencarnados não conseguiriam fazer o mesmo? É uma pergunta. A interrogação anula certas dúvidas e deixa em aberto as proposições para que o tempo possa mostrar por experiências. É imperioso que compreendamos isso, porque a verdade não pede licença aos homens para se manifestar. Então, olha só, a interrogação anula certas dúvidas e deixa em aberto as proposições que o tempo vai nos mostrando pela nossa experiência. Pessoal, quem às vezes nunca viu, né, nunca teve a oportunidade de participar de uma reunião na casa espírita, não imagina como é, né? Como é esse trabalho, como que ele acontece, como que acontece essa comunicação direta do mundo espiritual com o mundo material. E aí quando a pessoa passa pela experiência, ela realmente se transforma, ela se modifica. Se ela não acreditar, ela vai pelo menos se perguntar, nossa, mas isso é verdade? Isso é possível? Então, olha a importância da experiência. Eu já comentei com vocês aqui que a primeira reunião que eu estive presente, isso já há uns 12 anos atrás, quase 13, 12 anos atrás exatamente, mexeu muito comigo, foi muito importante eu ter aquela experiência, eu perceber que aquilo ali é possível, né? Que existem espíritos sofredores que precisam de ajuda, que precisam de socorro, de auxílio, né? Então isso realmente tirou qualquer dúvida que eu pudesse ter com relação à existência do mundo espiritual. Então aquilo ali para mim foi decisivo. Quando ele fala da experiência, é nesse sentido, né? A gente passando por essa experiência e tentando compreendê-la, nós vamos então anular as dúvidas, né? E aí, seguindo aqui.
Quando surgiram na França as manifestações espíritas, que Allan Kardec passou a estudar e codificar, como um homem de letras já maduro nos caminhos do saber e respeitado nos meios intelectuais, isso é muito importante a gente lembrar, os pseudo-sábios investiram por todos os meios em acirrados combates, pensando que derrotariam a ideia. Então aqui mostra pra gente o quanto a ideia, né, a filosofia de vida que a doutrina espírita trouxe para a humanidade, naquele momento, sofreu muitos embates, muitos combates. Kardec teve que realmente se desdobrar. A gente vê muito pelos registros da Revista Espírita o quanto ele se esforçava para responder as dúvidas, as questões, as perguntas, aqueles que de alguma forma atribuíam a codificação a essas teorias que nós estamos estudando aqui no Livro dos Médiuns, o quanto foi importante que ele se colocasse, né? E aqui coloca isso para nós. Muitos combateram, né? Bateram de frente com ele, pensando que derrotariam a ideia, que não era a ideia apenas de Allan Kardec, mas a verdade espiritual, o cumprimento de uma promessa de Jesus, de que enviaria outro Consolador. Os combates foram muitos. No entanto, não resistiram à verdade. E aí está de pé a mediunidade, que serviu de instrumento para as manifestações dos chamados mortos. Então, olha só, mesmo com tanto combate, né, pessoal, o Auto de Fé de Barcelona, por exemplo, que queimaram os livros espíritas, né, foi aquele movimento de revolta, de realmente de se combater a ideia. E então a gente percebe que mesmo assim, né, com tantos combates, com tantos embates, não resistiram à verdade, e a mediunidade está aí como algo realmente a postos para que a gente possa estudar, para que a gente possa aprender, para que a gente possa disciplinar principalmente. E aí ele segue aqui. As comunicações são cada vez mais aprimoradas e as claridades da reencarnação surgem como que saindo do velho túmulo para renascer mais jovem. As comunicações dos espíritos, ao nascer a doutrina, tiveram fontes variadas, pois o ideal dos contraditores era negar que fossem de espíritos que estivessem no mundo animando um corpo. Mas todos os nomes que deram, que inventaram, caíram por terra, por não terem raízes na verdade. Então aqui a gente vê que também nesse começo tentou se embaralhar, se embaçar um pouco, né? Mas o que não era verdade caiu por terra, né? Não fincou raízes. A teoria da ação do subconsciente foi a que mais resistiu dentre todas e mesmo assim caiu no gelo. Porque os que a defendiam nada receberam de seus subconscientes. Somente combatiam uma suposta fraude, que não conseguiam imitar, com páginas sublimadas como as que saíam por intermédio da mediunidade na inspiração no Cristo de Deus. Então aqui ele está falando também com relação à teoria da ação do subconsciente, né? Ela resistiu, pessoal, mas ela não teve força, porque ela não encontrava ali, né, como ele bem coloca aqui, os que a defendiam nada receberam de seus subconscientes, né? Eles apenas combatiam aquela ideia sem nenhuma profundidade, sem nem utilizar mesmo o material do seu subconsciente. E aí ele coloca bem aqui: tentavam combater essa suposta fraude, que não conseguiam imitar, com páginas sublimadas como as que saíam por intermédio da mediunidade na inspiração do Cristo. A doutrina prossegue graças à intervenção dos benfeitores espirituais, que ajudam os homens a se melhorarem passo a passo, mudando seus comportamentos e fazendo com que eles esqueçam o ódio e amem a todos, que não se lembrem mais das ofensas, perdoando aos ofensores, o que é muito difícil ainda para nós. Nós temos muita dificuldade
Infelizmente, a gente tem uma resistência muito grande sobre tudo isso que ele está dizendo aqui. A doutrina, então, vem passo a passo para nos ajudar a melhorar, mudando o nosso comportamento, fazendo com que a gente esqueça o ódio, que a gente ame a todos, que a gente não se lembre das ofensas, a gente perdoe os ofensores, que ajudemos os tristes a se alegrarem e que trabalhem para a paz de todas as criaturas, incluindo os desencarnados. Olha só, a paz dos desencarnados também é um assunto também muito importante. A doutrina também nos auxilia nesse auxílio, nessa ajuda. É o Consolador na Terra que sabe por experiências que não pode haver consolação verdadeira sem que as pessoas sejam instruídas em todo o saber da vida. Então, Consolador na Terra, né, pessoal? Que bênção a gente perceber que nós temos a doutrina à disposição, à nossa disposição, e que a gente recebe diretamente do Cristo todo esse consolo, todas essas verdades, todo esse conhecimento que realmente nos transforma, né? Que realmente modifica os nossos passos aqui na Terra, né? Essa é a tarefa do Espiritismo como cristianismo renascente. É o Cristo novamente na Terra, com todo o seu cortejo de luz, para clarear todas as consciências. Não podemos negar que vem de fora alguns dos nossos pensamentos, que surgem em nós tais ou quais ideias. No entanto, querer esquecer a verdade das comunicações dos espíritos com os homens é contrariar uma lei divina, que dá vida a tudo na criação, porque tudo e todos se comunicam para viver melhor. Então ele reforça essa parte da comunicação, né? Não podemos negar, né? No entanto, querer esquecer essa verdade é contrariar uma lei divina, que dá vida a tudo na criação. Pessoal, imagine vocês hoje, né? Com o conhecimento pequeno que a gente tenta adquirir e está se esforçando para adquirir. Pensem vocês hoje, o mundo como está, né? As situações da vida como se encontram, tantos e tantos seres queridos retornando ao mundo espiritual, tantas pessoas conhecidas desencarnando. A gente tem aquela sensação de que está tudo mais rápido, de que está tudo mais acelerado. Imagine vocês no mundo de hoje, como seria caminhar na Terra sem o conhecimento ou sem essa busca do conhecimento espírita que a gente está aqui hoje se propondo. Como é que seria? Como é que a gente encontraria consolo em meio a tantas e tantas dores que nós estamos passando? E nós, eu falo, pessoal, de uma forma geral, tá? Não é só o nosso país que está passando por tantas dificuldades, mas de uma forma geral, uma forma global. A gente olha também em outros lugares, outras situações. Tanta dor. Tanta dor. E aí a gente se pergunta, né? O que é realmente importante para nos auxiliar na nossa caminhada? Como a doutrina espírita me auxilia a caminhar num mundo em transição, né? Um mundo que está passando por intensas transformações, por intensas provações. Como que é? É mais fácil? É mais difícil? É mais confortante? A gente consegue caminhar mesmo sentindo muita dor? O que vocês acham? Quem quiser comentar isso comigo aí eu abro aqui e compartilho com todo mundo que está na live, tá bom? Fiquem à vontade aí. Então, assim, são reflexões que a gente se coloca, né? A gente, lendo esses textos, a gente vai se fazendo essas perguntas, vai analisando a nossa atual conjuntura, o quanto a doutrina, ela realmente é uma bússola, é um norte que nos orienta para que a gente possa caminhar confiante sempre na presença de Jesus, na presença da espiritualidade, em meio a tantas e tantas turbulências, tantas e tantas dores.
Imagine se nós não cultivássemos essa imagem, essa crença, esse sentimento, essa certeza que nós temos um amparo divino. Como seria? A gente se entregaria ao desespero como muitos estão se entregando. Ao desespero de não achar, de não entender, de não achar uma saída, de não entender todo um contexto que nós estamos inseridos. Não é fácil? Não é fácil. Mas cabe a nós esse esforço, cabe a nós essa tentativa e também, claro, aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo. Pode ser a nossa primeira encarnação como espíritas e olha só, que alegria nos nossos corações a gente poder ter contato com essas reflexões, poder pensar tudo isso que a doutrina nos convida a pensar e principalmente a modificar os nossos passos, sabendo da lei de evolução, da lei de progresso, da lei de ação e reação, a lei de amor que Jesus veio nos mostrar ser possível. E tantos aprendizados que nós ainda temos tanta necessidade de cravar verdadeiramente nos nossos espíritos, né? Dando sequência aí, há uma incessante troca de comunicações e de valores no começo da vida física, numa sutil comunicação entre o espermatozoide e o óvulo antes da fecundação. É a força do amor agindo em favor do desabrochar da vida, acompanhando o progresso da alma, é a ciência fazendo parte da fé e ajudando o consolo. Então, olha só, troca de informações e de valores no começo da vida física. Será que a nossa gestação ela é puramente material, puramente física, puramente orgânica? Há uma troca de informações ali entre mundo físico e mundo material. Olha o que interessante para a gente pensar, para a gente analisar. Aí ele segue aqui. Abençoa os obstáculos, pois eles nos ajudam a encontrar o verdadeiro caminho. Abençoa os contraditores, pois eles são os nossos cooperadores. Às vezes a gente não olha por esse lado, né? Nossos contraditores serem nossos cooperadores. Então vamos exercitar essa parte também. Nenhuma filosofia, religião ou ciência foi tão perseguida como o cristianismo nascente. E quando as perseguições se afrouxaram, seus seguidores o levaram ao comodismo, e ele deixou de ter uma expressão elevada como era. A luz espanta as trevas, mas sofre as reações da mesma. Olha que frase interessante também para a gente pensar. A luz espanta as trevas, mas sofre as reações da mesma. O que chamamos de mal já se encontra organizado. Falta agora organizar o bem, principiando na nossa consciência. A doutrina espírita dos dias que correm apresenta muitas mudanças, sempre para melhor, avançando no meio dos próprios intelectuais para lhes mostrar a verdade. Os grandes médiuns, quase sempre, em comparação aos médiuns da Terra, são analfabetos. Entretanto, através das suas faculdades, surgem lições que superam qualquer filosofia antiga. Então, olha só as lições daqueles que são humildes em conhecimento, mas que trazem consigo uma luz, um aprendizado muito superior aos que possuem informação somente aqui na Terra, né? Como filósofo moderno, no regime de educar as criaturas, a literatura mediúnica ainda está por se fixar no seio dos ditos sábios sem Deus. Todavia, a verdade avança em todas as direções, e logo o sol da vida despontará para todos os povos, operando mudanças, porque a própria terra mudará, e os homens não poderão ficar na retaguarda. Olha só, os homens, nós não podemos ficar na retaguarda. Olha a lei de evolução, a lei de progresso. Deus é espírito, e importa que o adoremos em espírito e verdade.
Então aqui ele vai nos lembrar, né, novamente a importância de nós percebermos então o avanço da verdade. A verdade vai alcançando mais e mais pessoas conforme o passar aí do tempo, dos séculos, dos milênios. A própria terra mudará e os homens não poderão ficar na retaguarda. Isso é muito importante a gente lembrar. A terra vai avançar, pessoal, e nós? Nós vamos avançar também? Será que nós teremos condições de reencarnar aqui quando o planeta já for um mundo de regeneração? O que vocês acham? Será que nós estaremos preparados? Vou dar uma olhada aqui no comentário. Acho que tinha uma pergunta aqui. Então, esse capítulo 26, ele traz para nós essas reflexões. Quem quiser olhar aí mais pontualmente no livro dos médiuns, olha lá. Quando ele vai entrar na parte da teoria de causas físicas, que é o item 42, Kardec faz uma observação logo lá no iniciozinho do item 42. Ele diz assim: a partir daqui saímos da teoria de negação absoluta. Então tudo que a gente estudou, né, até aqui, até a teoria do músculo estalante, são teorias negacionistas mesmo, totalmente negando totalmente a credibilidade da doutrina espírita. E a partir daqui ele vai colocar em xeque, vai questionar algumas coisas, vai achar que tem alguma coisa, algum ponto ali que pode ser, talvez, mas sempre também com essa dúvida. Então até aqui, até o 41, o item 41, negação absoluta. Então olha só, charlatanismo, loucura, alucinação, músculo estalante. E agora, entrando na teoria de causas físicas, ele vai fazer também uma análise. Olha só o que ele vai dizer aqui. Lembrando que as causas físicas, olha só o que ele vai dizer aqui. O primeiro pensamento, tendo sido atestada a realidade dos fenômenos, quer dizer, né, constataram que os fenômenos existiam, estavam acontecendo, né? O primeiro pensamento que naturalmente ocorreu ao espírito dos que os presenciaram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Em resumo, a uma causa exclusivamente física e material. Então nós estudamos isso quando nós estudamos lá a introdução do livro dos Espíritos. Quando Kardec iniciou os estudos, é que ele chamou a atenção dele e ele quis investigar porque ele percebeu que não era, como ele coloca aqui, né, uma causa exclusivamente física e material. Ele percebeu que tinha algo além daquilo. Então, no começo, né, quando começaram os fenômenos, suspeitava-se, né, que poderia ser a eletricidade, algum fluido ali. Lembrando que século XVIII, século das invenções, das descobertas, o mundo científico em ebulição, né, no mundo todo, com muitas descobertas, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, chegou-se a pensar que poderia ser algo nesse sentido. A mesa, né? As mesas girantes, os toques, né? Tudo aquilo ali gerou, então, alguns pensaram que eram causas exclusivamente físicas e materiais e atribuíam a eletricidade, qualquer outra coisa que pudesse explicar materialmente os fenômenos. E aí Kardec, né, como o apóstolo do Cristo reencarnado naquele momento, foi aquele que foi atrás, investigou e tentou trazer para nós do que realmente se tratava, que era então a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico.
Ele faz uma observação aqui: o que caracteriza uma teoria como verdadeira, já o dissemos, é a capacidade de dar explicação de tudo. Porém, se um único fato vem contradizê-la, é porque era falsa, incompleta ou idealizada demais. Os movimentos e as batidas deram sinais de inteligência, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Deviam, pois, ter uma causa inteligente. Então foi isso que chamou a atenção de Kardec naquele momento. Há uma causa inteligente. Que causa inteligente é essa? E aí, então, a partir daí, a pesquisa, a observação, o estudo, a dedicação ali até o fim da sua encarnação, Kardec então se dedicou a aprimorar e a entender realmente do que aquilo se tratava. O ponto capital, portanto, está em constatar a ação inteligente. E é com ela que se poderá convencer toda e qualquer pessoa que se dê ao trabalho de observar. Observação. Que é um ponto aí hoje, 200 anos depois, quase, né, pessoal? Nós ainda precisamos muito exercitar a observação. Então, ele fecha dizendo isso, né? O ponto capital, portanto, está em constatar a ação inteligente. E é com ela que se poderá convencer toda e qualquer pessoa que se dê ao trabalho de observar. Então, constatar a ação inteligente. Essa foi a função de Kardec. Isso que ele fez e que realmente contribuiu de uma forma imensa para a humanidade. Constatar a ação inteligente. E é com ela que se poderá convencer toda e qualquer pessoa que se dê ao trabalho de observar. Lembrando que a observação é nossa. Nós precisamos exercitar essa observação. Quando a gente vai em uma reunião espírita, enfim, né? Em uma reunião de desenvolvimento mediúnico, o que é que nós fazemos ali também? Nós observamos, né? Nós constatamos aquela realidade que ali aparece. E é isso, né? É esse esforço aí constante que a gente precisa se dedicar. E aí, em seguida, ele fala sobre a teoria de reflexo, que nós já falamos na observação de Miramês, né? Já ficou mais claro ali. E agora, pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o item 40, até o item 43, 41, 42 e 43? Quem quiser comentar, quem quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, para a gente poder, então, entrar na teoria de alma coletiva e na teoria de sonambulismo. Fiquem à vontade, pessoal. Podemos seguir, então? O item, então vamos seguir aí, então, pessoal. O item 44, teoria de alma coletiva. Eu vou fazer uma leitura de dois trechinhos dele. Ele é curto, mas para ajudar a gente a entender o que ele estava querendo trazer com relação à teoria de alma coletiva. Para depois a gente entrar no texto de Miramês, que vai analisar o item 44 e 45 juntos. Olha só. Item 44. Teoria de alma coletiva é uma variação da precedente, que é a teoria de reflexo, né? Que nós falamos antes. De acordo com essa teoria, apenas a alma do médium se manifesta. Olha só, apenas a alma do médium se manifesta, mas ela se identifica com as de diversas pessoas vivas, presentes ou ausentes, e forma um todo coletivo reunindo as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada uma dessas pessoas. E aí ele fala aqui: confessamos tê-la compreendido pouco
e mencionamos apenas a título de informação. Esta teoria é, aliás, como muitas outras, uma opinião individual que fez poucos adeptos. Olha que interessante, né? Então, essa ideia também circulou naquele momento, mesmo com poucos adeptos, e ele achou interessante colocar aqui para a gente ter o conhecimento, né, de que já haviam essas opiniões individuais. Então, olha a importância, né, da gente não misturar a nossa opinião pessoal com o que nós aprendemos. O que o estudo nos ajuda a compreender. Por vezes a gente mistura. E aí, se a gente mistura, pessoal, o estudo fica prejudicado, né? Fica realmente em xeque, coloca em xeque, né? E com relação à teoria do sonambulismo, que é o ponto seguinte, 45, olha só o que ele vai dizer. Como a teoria precedente admite que todas as comunicações inteligentes tenham sua origem na alma ou espírito do médium, mas para explicar a aptidão deste em tratar de assuntos fora de seu conhecimento, em vez de supor nele uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea das faculdades mentais, uma espécie de estado sonambúlico ou de êxtase que eleva e expande sua inteligência. Então, enquanto o da alma coletiva ele defende que existe um todo coletivo de pessoas encarnadas em vários lugares que ali se misturam, né, com relação à alma do médium, já no do sonambulismo seria algo individual e não algo que mistura com outras. Então, é uma superexcitação momentânea das faculdades mentais, uma espécie de estado sonambúlico ou de êxtase, que eleva até mesmo e expande a sua inteligência. E aí ele coloca aqui, não se pode negar em certos casos a influência dessa causa, mas basta ter visto como a maior parte dos médiuns opera para se convencer de que ela não pode resolver todos os fatos, sendo uma exceção e não a regra. Então é uma exceção, às vezes acontece, né, essa superexcitação que ele está falando aqui, mas não é uma regra, é uma exceção, para a gente ter cuidado também com isso. E aí no finalzinho aqui, Kardec finaliza a análise da teoria de sonambulismo dizendo assim: o erro da maior parte das teorias surgidas na origem do espiritismo é o de tirar conclusões gerais com base em alguns fatos isolados. Então, às vezes se via alguma coisa e tirava aquilo como regra. E não é, né? E aí, então, esses fatos isolados eram exceções e não a regra. Então, muito se via, né? Muito se vê ainda, hoje em dia, acontecendo. Mas o que é regra? O que é exceção? E aí? O estudo, pessoal, nos ajuda nesse discernimento. Principalmente o estudo da mediunidade. Ah, Edu, mas eu acho difícil estudar a mediunidade, eu acho difícil o livro dos médiuns, eu acho difícil... Pessoal, quem se interessa, quem tem vontade de aprender, quem já se atenta para esses pontos, para essas questões, eu não vejo outro caminho a não ser o estudo. Por mais que a pessoa não seja um médium que frequente uma casa espírita, que trabalhe naquela casa espírita e que desenvolva a mediunidade. Por mais que não seja assim, mas que seja apenas interesse de se conhecer, de já se ter esse olhar. Então, o estudo é fundamental. É fundamental. Pelo texto aqui de Allan Kardec, a gente percebe o quanto ele se aprofundou, o quanto ele foi fundo mesmo para poder trazer essas obras e deixar esse material tão riquíssimo para a humanidade. Olha que contribuição importantíssima que ele deixou, né? Então, com esse grande alerta que ele coloca aqui, o erro da maior parte das teorias
é o de tirar conclusões gerais com base em alguns fatos isolados. Então, a gente não pode ver uma coisa e ditar aquilo como uma regra. Então, naquele momento, naquela situação, e eu já comentei isso com vocês em algumas oportunidades, né? A espiritualidade, pessoal, ela muitas vezes não é 2 mais 2 é 4, né? Então a gente precisa estar realmente no estudo constante, na busca da melhoria, do aperfeiçoamento moral, que é o que nós viemos fazer aqui na Terra, para que a gente possa avançar. E aí, casos e casos, provas e provas, situações e situações, expiações e expiações, né? Todos nós estamos sujeitos, mas não existe uma regra. Eu escuto muito, a pessoa que reencarna com tal doença, com tal problema, é porque fez isso em outra vida. Tá, a gente não sabe exatamente se foi, né? Então, às vezes a gente dita muito 2 mais 2 é 4, a gente não sabe. A gente pode ter uma ideia, depende de cada caso, né? Mas o estudo, né, é fundamental, é o mais importante pra gente. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esses 2 itens antes da gente entrar no texto de Miramês? Eu acho que a análise que ele faz aqui, pessoal, vai ajudar a gente a compreender melhor um pouquinho essas 2 teorias. Vai ajudar a gente a aprofundar um pouco mais. Tá bom? Então, ainda nos itens 44 e 45 do Livro dos Médiuns. Olha só o que ele vai dizer para nós. Alma coletiva e sistema sonambúlico. Na época de Allan Kardec, alguém formulou o sistema da alma coletiva. E foi bom que surgissem todos os sistemas contrários à comunicação dos espíritos, porque o codificador tinha a estrutura para responder a todos os contraditores, e foram muitos, né, pessoal? Para responder com decência, mas com energia e conhecimento de causa. E foi assim que o nosso estimado codificador respondeu aos cegos da luz espiritual, como nesse caso, da teoria da alma coletiva, dizendo aos que se ocupavam em distorcer a lei, com a afirmação de que os médiuns exprimiam os pensamentos de sua própria alma e de muitos que estavam ali, assistindo às reuniões, bem como de ausentes. Quando o médium recebia as mensagens, afirmavam era que ele captava os pensamentos dos seres humanos, ainda que estes não o percebessem, e nada mais que não existiam comunicações dos chamados espíritos. Então era uma forma de negar mesmo a comunicação do mundo espiritual, dos espíritos com o homem, o ser encarnado, né? Imaginemos, olha só a observação que ele faz aqui, ainda analisando a teoria de alma coletiva. Imaginemos a miscigenação de vibrações de uma mensagem a expressar pensamento dos encarnados. Que resultado poderia dar? Ainda mais em Paris, considerada cidade-luz, repleta de intelectuais que ali aportavam, homens de grande alcance filosófico, e onde uma fina literatura se esprairava nos corredores da filosofia. Filosofia que mas não é na sua profundidade do que educação das criaturas, aprimoramento da alma em todas as suas bases da vida. Os fatos e as páginas belíssimas vertidas dos espíritos pela mediunidade apagaram logo o sistema esdrúxulo, que morreu pela força da verdade, e o mediunismo floresceu com mais intensidade. Então ele chama aqui de sistema esdrúxulo, né? Porque realmente não faz sentido se a gente, né? Por tudo que a gente já viu, que a gente já estudou, a prática mediúnica na casa espírita também, né? A gente vê que não tem a ver mesmo. Podemos chamar de alma coletiva as falanges de espíritos, encarnados e desencarnados, que se reúnem por sintonia, para trabalhar sob o comando de Jesus, para fazer cumprir as promessas do Evangelho.
Então, nesse sentido, poderia-se usar então o termo alma coletiva. Depois surgiu o sistema sonambúlico, que já é a questão 45. Questão não, né? Item. O item 45 do Livro dos Médiuns. Depois surgiu o sistema sonambúlico, com mais lógica que o anterior, mas sem explicar corretamente os fatos, temendo ir ao encontro da causa, o espírito imortal, que fora do corpo físico volta à Terra para falar aos seus companheiros que ficaram, como o que fez Jesus, cumprindo a sua palavra, aparecendo aos seus discípulos muitas e muitas vezes. Olha a lembrança que ele faz aqui de Jesus, né? No caso do sonambulismo, não podemos deixar de aproveitar o que foi dito por ser, com certeza, fruto de contraditores mais inteligentes e, de certa forma, mais intuitivo, em se tocando de leve à verdade. Como nada se perde, aproveitamos algo dos contraditores para explicar o que, por vezes, estávamos esquecendo. A natureza usa de tudo para que a verdade se apresente como luz que verdadeiramente é. O sonambulismo desperta alguns dons da alma, tornando-a sensitiva, com mais prerrogativa para receber com originalidade as mensagens dos espíritos. São forças ativas, antenas iluminadas, para entrar em perfeita sintonia com outras almas, formando assim uma corrente de pensamentos de uma a outras. E eis aí a mensagem dos que partiram para os que ficaram. Então aqui ele está falando um pouco para a gente, contando o estado de sonambulismo, né? O que ele pode também trazer como um fruto mediúnico, né? Como quando o médium está realmente trabalhando para obter esse fruto mediúnico que ele é capaz de trazer. Olha só, o sonambulismo é a ativação da faculdade mediúnica. Olha que ponto importante para a gente pensar também. E pelos canais de alta frequência mediúnica falam os espíritos encarregados de se comunicar, mostrando o intercâmbio entre os dois mundos, fenômeno que o futuro tornará comum entre os povos. Como já falamos, inúmeros processos de mediunidade já foram superados, como os fenômenos de efeitos físicos, para meios de comunicações mais fáceis. Então aqui a gente percebe, né, pessoal, essa evolução, esse caminhar também da mediunidade. Alguns processos lá de trás hoje já não mais são utilizados e vai acontecendo esse aperfeiçoamento mesmo. Mesmo a mediunidade inconsciente já está ficando para trás. Nesse espaço, a mediunidade intuitiva, com a participação consciente e harmoniosa do médium. Olha quanto é importante, pessoal. A gente quase não vê mais, está cada vez mais raro, médiuns inconscientes. Isso aqui a gente constata mesmo. E aí, nesse espaço que está se abrindo, então, a mediunidade intuitiva, com a participação consciente e harmoniosa do médium. Olha a responsabilidade do médium hoje em dia, pessoal. Não que antes não tenha sido uma grande responsabilidade, mas olha hoje. Quem é médium, o tamanho da responsabilidade que tem, né? Que possui. Eis que fluem as correntes espirituais pelos corredores de luz que uma alma em sintonia com a outra dá nascimento. As duas glândulas sensíveis da cabeça entram em perfeita conexão com o espírito comunicante e com os feixes de nervos também sensíveis, acionando as mãos pelos dois polos, saindo dali a mensagem. Quais são essas duas glândulas que ele está dizendo aqui, pessoal? Hipófise e hipotálamo, né? Em sintonia com a outra, em perfeita conexão com o espírito comunicante e com os feixes de nervos também sensíveis, acionando as mãos pelos dois polos, saindo dali a mensagem.
Essa verdade, velha como o mundo, como a história dos seres encarnados, está cada vez mais se aperfeiçoando, porque tudo cresce na vida e pela vida. Ninguém no mundo terreno tem a capacidade de enovelar a lei, que vigora desde o princípio da vida organizada por Deus. O medianeiro tem alguma participação nas mensagens que ele fala ou escreve. Olha aí a responsabilidade, pessoal, do médium psicógrafo. O medianeiro tem alguma participação nas mensagens que ele fala ou escreve. O médium de psicofonia, um médium de psicografia, né? No entanto, é vigiada essa participação pelos benfeitores da espiritualidade. É por isso que sempre aconselhamos aos médiuns que se preparem, se eduquem, instruindo-se em todos os campos do saber, para que a espiritualidade maior encontre campo para sua ação perfeita. Porém, que saibam também se postar diante dos espíritos comunicantes, para não interrompê-los no seu trabalho com Jesus. Então, olha só, né? O médium ele tem que ser realmente aquele meio, aquela ferramenta de trabalho, e que a gente não atrapalhe esses espíritos que vêm realmente trabalhar em nome de Jesus, né? Trabalhar com Jesus. Eles se utilizam da psicofonia, da psicografia para se comunicar com os homens, né? Muitos observadores honestos, diante dos fatos e da luz que vertiam dos planos superiores, diziam o mesmo que Lucas registrou no seu Evangelho. E aí ele traz um trecho lá do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 26. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Então, olha só, e aí ele vai finalizar dizendo assim: verdadeiramente, uma função mediúnica elevada, vista do mundo espiritual e analisada pelos observadores honestos, verdadeiramente é um prodígio, como sendo as bênçãos de Deus, liberadas por Jesus em cumprimento das profecias, de modo que os céus baixaram à terra, mostrando o poder de Deus que opera em Cristo para a paz dos homens. Então olha só, pessoal, reforçando aqui, uma função mediúnica elevada, vista do mundo espiritual e analisada pelos observadores honestos, verdadeiramente é um prodígio, como sendo uma bênção de Deus. Então Deus nos propicia essa bênção da mediunidade para nos auxiliar, para nos trazer informações, orientações, como caminhar na Terra, o que nós ainda precisamos aprender, o que nós precisamos direcionar a nossa atenção. Eu, como médium psicógrafo, toda vez que eu psicografo alguma mensagem do meu mentor espiritual, eu sinto que ele está apontando alguma coisa para a gente prestar atenção, para a gente observar, para a gente analisar. Ele mostra aquele ponto, ele traz aquele ponto para a gente refletir, e em seguida ele já aponta um direcionamento, ele já aponta, reforça sempre o amparo divino que está com a gente. O quanto nós devemos confiar, ter fé, trabalhar, ocupar a nossa mente, o nosso tempo, o nosso espaço com o bem, com o amor, com a caridade. Então isso é muito importante. E que essas mensagens elas venham para realmente nos direcionar, para nos chamar a atenção, para nos educar. E aí entra, claro, como ele está colocando aqui para nós, a importância do preparo do médium, né? Voltando lá. É por isso que sempre aconselhamos aos médiuns que se preparem, se eduquem. Pessoal, preparo e educação mediúnica. O que é o preparo mediúnico? O preparo mediúnico é no dia a dia, todos os dias. É a gente cultivar o hábito da prece, é a gente cultivar, por mais que a gente tenha dificuldades, por mais que a gente tenha ainda
inferioridades a serem vencidas, a não fazer o mal, a não desejar o mal, nem por pensamento. É cuidar do nosso pensamento, é cuidar da nossa vibração. As coisas que acontecem, acontecem. Então, como nós vamos reagir às coisas que acontecem? Eu vejo tudo isso como esse preparo. E a educação que ele está dizendo aqui, a instrução, é o estudo em si. É a gente se dedicar ao estudo, a ter a disciplina, a ter a perseverança de participar de um grupo de estudo na casa espírita, que é muito importante. Quando eu comecei, eu comecei muito entusiasmado, porque eu queria muito, eu queria conhecer, eu queria entender, eu queria estudar. Depois de um tempo, eu achei que eu tive a sensação de que ficou um pouco repetitivo. Mas eu nunca deixei de estar, nunca deixei de ir, de frequentar. O único momento que eu parei foi durante a pandemia mesmo, né? E aí agora já retornaram as reuniões onde eu participo. E cada vez mais, pessoal, eu percebo a importância de estar ali. A importância do estudo, a importância da prática mediúnica dentro da casa espírita, que é um lugar preparado para isso. Que é um local realmente onde a gente deve se preparar durante toda a semana para estar ali. Ah, Edu, mas acontece tanta coisa, acontece muitas coisas, né, com todos nós. Nós não somos premiados não, pessoal. Acontece também muitas coisas com a gente. Como que nós estamos lidando com isso? Então, nós temos que ser firmes, né? Buscar realmente esse preparo e essa educação. Instrução em todos os campos do saber. Para que a espiritualidade maior encontre campo para a sua atuação, a sua ação perfeita. Pessoal, a espiritualidade vai trabalhar com a gente com o que a gente tem disponível, o que a gente tem de material. Então, qual é o material que nós temos? Nós podemos melhorar? Podemos. Nós podemos estudar mais? Podemos. Nós podemos melhorar moralmente? Podemos. E aí, cada vez mais, a espiritualidade vai tendo material, tendo suporte para que a gente possa estar ali trabalhando junto. Para que a gente possa estar ali participando, cooperando com o trabalho em nome de Jesus, né? Com o trabalho espiritual que é tão importante. Deixa eu ver um comentário aqui da Márcia. Então quer dizer, Edu, que todas as comunicações são abstratas? Só sintonia, não é? Não necessariamente, Márcia. Tem as comunicações que são realizadas por médiuns inconscientes, né? Quando é por médium intuitivo, claro que vai passar pelo médium, né? O médium é um filtro, né? É aquele que vai transmitir aquela mensagem. Então passa pelo que ele sabe, pelo que ele tem conhecimento, passa. Então quando passa por nós temos a condição então de alguma forma, né? Influenciar, né? E aí você continua a pergunta aqui. Por isso se pode explicar a influência de espíritos mesmo que a pessoa não seja desenvolvida? A influência espiritual, ela sempre vai acontecer, né? Agora, o desenvolvimento vai ajudar aquele médium, principalmente aqueles onde a mediunidade está mais aflorada, onde ela está muito, muito forte, ela está muito... Acho que aflorada é a palavra mesmo, né? Ela está muito aflorada. O desenvolvimento mediúnico vai ajudar, né? Tá ali dentro de uma casa espírita, com uma equipe espiritual preparada que vai auxiliar aquele médium. Então é importante a constância, né? Que ele permaneça. Pessoal, eu conheço algumas pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada, mas que não conseguem, muitas vezes, em alguns casos, né? Não conseguem permanecer muito tempo na casa espírita. Então é uma orientação que é interessante. Eu não acho que todo mundo seja obrigado, não. Tem que ser espírita, tem que ser médium espírita, tem que frequentar centro espírita. Eu não acho que seja assim. Mas a partir do momento que o médium percebe que ele tem essa mediunidade,
mais aflorado, é bom ele buscar uma orientação, é bom ele frequentar durante um bom tempo uma reunião de desenvolvimento mediúnico, de estudo, para ele poder entender aquilo ali tudo, para ele aprender a realmente trabalhar a mediunidade somente na casa espírita. Enfim, eu não sei se eu te respondi, Márcia, mas mais ou menos por aí, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Eu sugiro vocês para que leiam aí todo o capítulo 4, né, da parte 1, que fala sobre essas teorias. É muito interessante. E a gente percebe o quanto Kardec trabalhou, né, pessoal? O quanto ele se debruçou mesmo para poder, então, responder todas essas teorias que já estavam circulando ali naquele momento com relação à doutrina. Com tantas e tantas pessoas apedrejando a ideia, e a ideia permanece. A ideia está aí viva para todos nós, né? E aí, pessoal, só posicionando vocês aqui, nós finalizamos então o Livro dos Médiuns aqui nesse ano. O mês de dezembro nós vamos ter uma outra programação de lives, então nós vamos retornar ao Livro dos Médiuns no mês de janeiro, a partir da item 46. Então quem quiser aí ler tudo até essa parte aqui, até o item 46, quem quiser ler lá desde o começo, reforçar o que a gente já estudou, o que a gente já viu, se quiser rever alguma das lives também anteriores, que aí no mês de janeiro a gente retoma aqui, já embalado para o ano de 2022. Tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Ah, sim. Beleza, então. Ótimo. Pessoal, então, é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser acrescentar, fique à vontade. Podemos avançar então? Pessoal, então, por hoje, se alguém não tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta, a gente vai seguir então, se preparar para a nossa prece. Quero muito agradecer vocês pelo estudo. Hoje foi um pouquinho mais curto, porque foram só dois capítulos, geralmente são 3, né, que a gente estuda do Filosofia da Mediunidade. Mas só dando um retorno para vocês aí, nós já estamos na mais da metade do livro, viu? O livro ele possui, deixa eu ver aqui, ele possui 51 capítulos. Nós estudamos 27 já, então nós estamos praticamente na metade. Um pouquinho depois da metade. Então, nós vamos continuar aí no ano de 2022 com esse estudo, que é tão importante. Para quem não conhece, aqui eu tenho uma imagem de Miramês aqui, saltou do meu livro. Deixa eu aproveitar e mostrar. Para quem ainda não conhece, quem chegou depois, Miramês, esse espírito que tanto nos auxilia nos nossos estudos aqui, no Estudo Espírita, desde o começo da página, né, pessoal? Desde lá do início. E quero aproveitar e deixar aqui a sugestão de leitura, aproveitando que nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, deixar a sugestão de leitura do livro Médiuns. Eu tenho ele aqui, ele está um pouquinho longe de mim agora. Mas quem gosta de estudar a mediunidade, quem gosta dessa parte, pessoal, leiam o livro Médiuns de Miramês. Foi o primeiro livro dele que eu li e que eu gostei bastante. É um livro que realmente é importantíssimo, principalmente para quem é médium, para quem trabalha na casa espírita e para quem precisa refletir aí sobre tantos e tantos pontos importantes da mediunidade, tá bom? Fica a dica aí, Médiuns de Miramês.
Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. A Márcia está perguntando, no YouTube eu posto depois, tá, Márcia? Então, na quinta-feira, hoje é terça, na quinta-feira eu vou postar a da semana passada e a de hoje. Tá bom? Tá com um pouquinho de atraso aí, devido à preparação do vídeo. Dá um pouquinho de... leva um pouquinho de tempo a gente para baixar daqui, para poder postar lá. Mas... eu sempre posto lá no YouTube também. Eu sei que muita gente acompanha pelo YouTube, que não tem Instagram, que não tem como acompanhar por aqui e acompanha pelo YouTube. Então eu posto lá também para vocês, tá bom? Pessoal, então é isso. Vamos nos preparar para a nossa prece. Vamos nos preparar para esse momento que é tão importante, né? Que realmente nos ajuda tanto. Márcia, pode pesquisar Estudo Espírita, o Livro dos Espíritos por Miramês, que é o número de lives que tem que tem mais vídeos no YouTube, né? Mas pesquisa por aí, Estudo Espírita, que vai aparecer, tá bom? O Livro dos Espíritos por Miramês, Filosofia da Mediunidade, Miramês também aparece, tá bom? Pessoal, então vamos lá? Vamos nos preparar para a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe querida, a Deus nosso Pai, nosso Criador. Nesse instante, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Vamos condensá-los nessa prece que alcança a todos que queremos auxiliar. Essa corrente fluídica de amor e luz que nesse instante chega aos nossos lares através do nosso pensamento, através da nossa sintonia com o bem. Rogamos a Ti, Mestre Senhor Jesus, para que derrame bênçãos infinitas sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, nossos amigos, sobre o nosso trabalho, os nossos estudos, sobre tudo aquilo que nos cerca. E te pedimos também, Mestre, derramai a Tua luz misericordiosa sobre toda a humanidade, sobre todos os nossos irmãos que estão sofrendo nesse instante, as dores das provas, das expiações, a dor da violência, da fome, do desamparo. Te pedimos, Mestre, lance o Teu olhar compassivo sobre todos esses irmãos que sofrem, no mundo físico ou no mundo espiritual. Que nesse instante, todos eles possam receber diretamente de Ti essa luz regeneradora, essa luz que nos impulsiona a avançar, a caminhar, a superar. Te pedimos ainda, Mestre Senhor da Luz, para que olhe por nós, pelas nossas vidas, que vele pela nossa saúde física e espiritual. Te agradecemos, Mestre, e toda a espiritualidade amiga, pela saúde que visita nesse momento o nosso corpo físico. Rendemos graças a Deus, nosso Pai, por essa bênção que nos visita nesse instante. Te pedimos, Mestre Senhor da Luz, que tenhamos cada vez mais a oportunidade do estudo, do desenvolvimento mediúnico na casa espírita, que os nossos companheiros, trabalhadores do bem,
encarnados e desencarnados, possam receber também nesse instante um pouco desse banquete de luz que Tu nos direcionas nesta noite. Te pedimos por todos que estão assistindo a live, aos que vão assistir em outro momento, que essa luz infinita se expanda cada vez mais, alcançando mais e mais aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Te agradecemos, Mestre, por todo o bem que nos cerca, por todas as bênçãos que nos direcionam a caminhar firmes aqui na Terra. Que possamos nos lembrar dos Teus exemplos, da caridade e do amor que deixaste escravado nos nossos pensamentos. Que possamos vivê-la no nosso dia a dia. Que possamos estender os braços aos nossos irmãos que sofrem. Que a Tua luz infinita de amor, Mestre Senhor, vele por todos nós, nos ampare e nos dê sempre a certeza da Tua presença e do Teu amor infinito a velar por todos nós. Vamos nesse instante, meus irmãos, todos mentalizarem aquele pedido, aquela situação de difícil resolução, aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa que necessita de auxílio. Vamos mentalizá-la nesse instante para que a espiritualidade amiga saiba o endereço onde levar ajuda e amparo. Vamos mentalizar o endereço para que a espiritualidade se desloque e auxilie todos aqueles que queremos ajudar nesse instante. E em Tuas mãos, Mestre, entregamos essa situação, esse problema de difícil resolução, para que possamos nos sentir inspirados, confiantes de que vamos encontrar a melhor resolução, de que contigo vamos acertar, vamos dar um passo à frente. E para unir esse pensamento de todos que estão sintonizados nesse instante, vamos realizar a prece do Pai Nosso, em sinal de agradecimento e também por aquele pedido especial que trazemos nos nossos corações. Vamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que Jesus derrame muitas bênçãos para todos nós nessa semana que está começando, o mês de novembro que está se finalizando, e que venha um bom mês de dezembro, um bom encerramento de ano para todos nós. Um abraço especial para todos vocês que ficaram até agora. A live vai ficar disponível aqui no Instagram e posteriormente vou postar também no YouTube, tá bom? Um abraço especial para vocês, muita luz, muita paz, que Jesus derrame muitas bênçãos sobre todos nós hoje e sempre. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.